arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, preceptai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Bom dia! Bom dia para você que está aqui no Rincão do Meu Senhor. Bom dia para você que está sintonizado conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria poder estarmos juntos nesta quinta-feira de adoração. Como foi falado, me chamo Lucas 6, sou missionário da comunidade Canção Nova. Eu estou atualmente morando na missão de Queluz, que é aqui próximo de Cachoeira Paulista. A missão de Queluz é onde moram os discípulos da comunidade Canção Nova, os novos missionários da comunidade, que serão futuramente os pregadores, os cantores, aqueles que irão te acolher aqui na Canção Nova. Então eu faço parte dessa equipe que cuida dos novos missionários da Canção Nova. Você está feliz ou não de vir para a Canção Nova? Sim ou não? A Canção Nova também está muito feliz em acolher você nessa manhã. E o tema da nossa quinta-feira de adoração de hoje, o tema da minha pregação, já quero pedir para o câmera pegar e filmar aqui, que vai ser esse livro do Padre Jonas. O tema é esse livro que o Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova, meu pai fundador, ele escreveu dizendo: Eucaristia, o nosso tesouro. O maior tesouro da Canção Nova, você pode ver toda a estrutura da Canção Nova. Graças a Deus a Canção Nova tem uma estrutura belíssima para te acolher bem. A Canção Nova, graças a Deus, possui muitas graças que foi confiada à Divina Providência. Mas o maior tesouro da Canção Nova, diz o Padre Jonas, é a Eucaristia. E não somente o Padre Jonas diz isso. A Igreja diz. O Papa João Paulo II, ele escreveu uma encíclica dizendo que a Igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia, ela é o ponto ápice na Igreja. E a Canção Nova também, sendo participante da Igreja, o ápice da Canção Nova também é a Eucaristia. Quero convidar você a pegar a Sagrada Escritura, você pegar a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, como eu disse, a Igreja vive da Eucaristia, a Canção Nova vive da Eucaristia, e você também pode bater no seu peito, você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, você que está em casa, você precisa dizer: eu também preciso viver da Eucaristia. Eu também preciso viver da Eucaristia. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, diz assim: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Fração do pão. A minha Bíblia, aqui da Ave Maria, na sua nota de rodapé, diz: fração do pão, o rito eucarístico ou a memória da paixão de Jesus, instituída na última ceia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, para nós falarmos sobre a Eucaristia, que é o nosso tesouro, primeiro nós temos que entender o que é a Eucaristia. Antes de eu falar dos efeitos da Eucaristia na minha e na sua vida, nós precisamos entender o que é a Eucaristia. A Eucaristia nós temos que entender, primeiramente nós como católicos. Quem que é católico, levanta a mão. Eu estou pregando para católico, é verdade? Sim ou não? Sim, né? Estou pregando para católico. Nós que somos católicos, nós não vivemos apenas da sola fide. Nós não vivemos apenas da fé ou só da Escritura. Como diz aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, os apóstolos, a igreja primitiva, já vivia da fração do pão, ou seja, já vivia da Eucaristia. A Eucaristia não é um produto da igreja que inventou agora para o seu padre lá da sua paróquia celebrar a missa, não. A Eucaristia, ela é o fundamento da igreja, ela sustenta a igreja e ela acontece desde os apóstolos. A igreja, por tradição, foi se manifestando e foi acontecendo esse dom, essa graça que é a Eucaristia. Eu quero fazer uma pergunta para você, que está aqui no Rincão do Meu Senhor, uma pergunta para você que está em casa. Se alguém falasse para você
que você teria pouco tempo de vida, que talvez hoje fosse seu último dia de vida. Eu tenho certeza, e eu acredito, que você faria coisas importantes, não é verdade? Você não perderia tempo. Se eu falasse para você que você hoje seria o último dia da sua vida, provavelmente hoje você faria algumas coisas que são muito importantes para você. Você falaria algo para alguém, para as pessoas que você ama, que seria muito importante para você. Ora, Jesus, antes de passar pela sua paixão, Ele também vivenciou isso. Ele entregou aos seus apóstolos aquilo que era mais importante. Jesus, no fim da vida dele, Ele não entregou aquilo que era apenas um produto humano. A Eucaristia não é um produto humano. A Eucaristia é um dom de Deus. E Jesus, você vai se lembrar lá na Quinta-feira Santa, na última ceia, o que Jesus faz? Ele institui a Eucaristia. E ao mesmo tempo também, Ele confere o poder aos seus apóstolos para instituir a Eucaristia. Ou seja, no último momento da vida, no momento derradeiro, é o momento que nós fazemos as coisas mais importantes. E assim também foi com Jesus. Nós precisamos entender que Jesus é Deus, gente, sim ou não? Sim. Jesus é homem? Sim. Existe uma palavra teológica que resume isso, que é a união hipostática. Ou seja, Jesus, Ele é 100% Deus e 100% homem. E Jesus, enquanto sendo 100% homem, Ele instituiu a Eucaristia, sabendo que dentro dele, os sentimentos dele, era algo mais importante que ele poderia confiar aos seus apóstolos. Jesus, no último momento da vida, Ele não falou apenas para os apóstolos, vai pregar, anunciar o Evangelho, coloca a mão na cabeça de alguém para ser curado. Claro que Jesus também deixou isso no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, para os apóstolos irem pregarem o seu nome. Mas aqui na terra, o último momento de Jesus, Ele deixou a Eucaristia. Existe um santo da igreja chamado São Bernardo de Claraval. Em uma das suas homilias, no Advento, São Bernardo ele diz assim, que existem 3 vindas de Jesus. Parece um absurdo, né? Eu estou falando isso. E, gente, esse Lucas veio para Canção Nova pregar. Eu sempre ouvi falar que tinha 2 vindas de Jesus, né? Jesus veio pela primeira vez, você sabe aonde? Jesus veio pela primeira vez lá em Belém. Aquele menininho que nasceu em Belém, nós celebramos dia 25 de dezembro, no Natal. Jesus veio pela primeira vez lá. E Jesus virá a sua segunda vez, a sua vinda definitiva e gloriosa, que é a parousia, quando Jesus virá para julgar os vivos e os mortos, no qual nós professamos isso no credo. Mas entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, a primeira em Belém, que Ele veio frágil, que nós celebramos no Natal, e a segunda vinda de Cristo, que Ele virá glorioso, para nos levar para o céu, amém? É para o céu que Jesus quer nos levar. Entre essa primeira vinda e essa segunda vinda, São Bernardo diz que existe a terceira vinda de Cristo. E que vinda é essa? Você pode me perguntar. É a vinda de Jesus por meio da sua graça. E nada maior graça que Jesus deixou para nós do que a Santíssima Eucaristia, o nosso tesouro. A Eucaristia por excelência. Todos os outros sacramentos nós falamos, o sacramento da penitência, o sacramento do batismo, o sacramento do crisma. Mas quando nós falamos da Eucaristia, nós não apenas falamos o sacramento da Eucaristia, nós falamos o quê? O Santíssimo Sacramento, mostrando o caráter e a importância da Eucaristia na nossa vida. A Eucaristia, meus irmãos, hoje se fala tanto de unidade. A Eucaristia, por excelência, é o local de unidade. Eu nasci no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Santo Antônio de Pádua. Lá na minha cidade, em Santo Antônio de Pádua, lá onde você mora, você pode ir para qualquer igreja católica do mundo, fora do Brasil, qualquer lugar do mundo. Quando você estiver nessa missa, que pode ser outra língua, pode ser outro rito, quando você estiver numa igreja católica, meus queridos, você vai estar em casa. Por mais que talvez você nem entenda aquilo que o padre está dizendo. Nós da Canção Nova, nós temos a frente de missão lá na Terra Santa. E na Terra Santa, as missas que são celebradas lá, nem são missas celebradas por padre que fala português. Eu já escutei muitos testemunhos dos meus irmãos dizendo
Eu nem sei o que o padre está dizendo, não entendo a homilia do padre, mas quando o padre levanta a hóstia consagrada, ali você sabe. Se você é católico, ali você sabe que é Jesus Cristo. Então, o vínculo de unidade da Igreja Católica não está na camaradagem, não está apenas na fraternidade humana. O vínculo de unidade da Igreja Católica, e você é católico, está na Eucaristia. Porque na Eucaristia, meus irmãos, não existe rico e pobre. Na Eucaristia, meus irmãos, não existe aquele que tem saúde ou aquele que é enfermo. Na Eucaristia existem adoradores. Na Eucaristia existem filhos que querem adorar esse Jesus eucarístico. Uma das partes que nós podemos dizer no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: de tal efeito, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, por excelência, na Santa Missa, Deus Pai nos oferece Jesus Cristo. Esse Filho unigênito, ele foi oferecido, ele veio à terra 2000 anos atrás, nasceu em Belém, morreu no Calvário. Mas esse Filho unigênito, em cada Santa Missa, em cada Eucaristia, é oferecido por mim e por você. Para mim e para você. Eu espero que no fundo, a finalidade dessa pregação é que seu coração queime de amor por Jesus eucarístico. Queime de amor por Jesus eucarístico. E aqui quero fazer uma pergunta para você que me acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Quero fazer uma pergunta para você que está aqui. Tem quanto tempo que você não comunga? E melhor, tem quanto tempo que você não faz uma verdadeira comunhão espiritual com Cristo? Porque nós podemos receber Jesus na Eucaristia, nos nossos lábios, mas ele ainda não penetrar de fato a nossa alma, o nosso coração. Lá em Efésios, quando Paulo diz, isso aqui, quem aqui é casado? Levanta a mão, por favor. Tem muitos casados, você que é casado. A carta aos Efésios, Paulo diz que quando um homem se casa, deixa seu pai e sua mãe, a mulher deixa seu pai e sua mãe, a sua família, e se une em matrimônio. Eu não vou pregar sobre o sacramento do matrimônio, vou pregar sobre a Eucaristia. Mas quando se une em matrimônio, homem e mulher, o que a Sagrada Escritura diz? Que se tornam uma só carne. Homem e mulher, veja, é homem e mulher, viu? Quando se unem no sacramento do matrimônio, se torna uma só carne. Meus queridos irmãos, e eu quero falar em alto bom som para você, quanto mais quando nós recebemos Jesus eucarístico, nós nos tornamos uma carne com Ele. Ele se torna uma carne com você, quando você o comunga. E Ele se fez isso. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz assim: Jesus, Ele não veio na Eucaristia para ficar apenas numa âmbula de ouro. Não, Jesus veio na Eucaristia para estar dentro do seu coração, para estar dentro do meu coração. É para isso que Jesus se fez pão, para ser o nosso alimento, para ser o nosso sustento. Você já tomou remédio? Acredito que sim, né? Sim ou não? Você conhece alguém que toma remédio, faz uso de medicações? Por que nós tomamos remédio? Nós tomamos remédio para evitar a morte, não é? Para superar uma doença. É verdade ou mentira? É verdade, a gente toma um remédio para evitar a morte. Se você está doente, está se sentindo mal, você toma um remédio. Todo remédio que você pode tomar, comprar lá na farmácia, todo remédio, o máximo que ele pode fazer é prolongar a sua vida. O máximo que um remédio pode fazer para nós é tentar evitar um pouquinho a morte. O remédio que é a Eucaristia, meus queridos, ele não apenas evita a morte. O remédio que é a Eucaristia vence a morte. Não é um remédio que apenas vai prolongar a minha vida terrena, não. A Eucaristia é um remédio que me conquista, que me dá meios necessários para conquistar o céu. Olha que graça, minha gente. Olha que bênção que é a Eucaristia. E digo mais, na Eucaristia, que você pode fazer um paralelo aqui comigo. Lembra da passagem de Tomé? Lembra? Tomé, muitos falavam que Tomé é conhecido como o incrédulo, aquele que teve que tocar para crer.
São Gregório Magno, que é um dos padres da igreja, ele diz o seguinte, que São Tomé, que a incredulidade de São Tomé teve mais benefícios do que a fé dos apóstolos. Parece um absurdo, né? Que a incredulidade de Tomé teve mais benefícios do que a própria fé dos apóstolos. O que acontece quando Jesus estava glorioso, Tomé não estava com os outros apóstolos, o que Tomé faz? Tomé vai lá e toca. Jesus falou para Tomé, diz assim, toca no meu lado. Quando Tomé toca em Jesus, houve a maior profissão de fé. Nenhum dos apóstolos disse o que Tomé falou. Quando Jesus perguntou a Pedro, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, disse assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Em outros momentos, Sagrada Escritura, quando Jesus perguntava para os apóstolos chamavam Jesus de rabi, chamavam Jesus de mestre. Nenhum dos apóstolos teve a profissão de fé como Tomé teve. Tomé tocou em Jesus e disse, meu Senhor e meu Deus. Nenhum dos apóstolos disse isso, meu Senhor e meu Deus. Na Eucaristia, meus queridos, você que me acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, na Eucaristia, não é apenas nós que tocamos nas chagas gloriosas de Jesus, é Jesus que também toca nas minhas e nas suas chagas. Óbvio que as chagas de Jesus são chagas gloriosas, são chagas de amor, mas eu quero falar de maneira muito concreta para você, que Jesus, Ele não tem nojo de tocar nas nossas chagas. As chagas de fidelidade de Jesus ultrapassam as nossas chagas de infidelidade. As chagas de amor de Jesus ultrapassam as nossas chagas de egoísmo. Jesus nos vence na Eucaristia. Ele nos transforma na Eucaristia. Não que a gente vira uma Eucaristia, óbvio que não. Ele nos transforma, como diz os padres da igreja, é como se nós fôssemos ficar eucaristizados. Eucaristizados. Na medida que nós vamos comungando, que nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, nós vamos ficando eucaristizados. Jesus se torna um comigo. Assim como o marido é um com a esposa, muito mais perfeita ainda é essa união da Eucaristia, no qual Jesus adentra na minha alma, toca as minhas feridas, e eu toco nas chagas gloriosas de Jesus, e aí nós podemos dizer, meu Senhor, e o quê? E meu Deus. Amém? Outro detalhe que nós precisamos entender, que eu quero trazer aqui para você, na Sagrada Escritura, existem 2 milagres de Jesus, porque existem pessoas que duvidam da Eucaristia, pessoas que não acreditam na Eucaristia. Mas existem 2 milagres na Sagrada Escritura que nos ajudam a entender que Jesus, ele tem, primeiro, poder sobre o pão, e Jesus, ele tem poder sobre o seu próprio corpo. Você se lembra lá no Evangelho de São Mateus, quando Jesus estava com os apóstolos estavam com fome, não tinham o que comer, aí chegou um menininho, um jovem, com 5 pães e 2 peixes, oferece para um dos apóstolos, e o que Jesus faz? Você se recorda? Jesus multiplica os pães, ou seja, Jesus tem poder sobre a matéria, Jesus tem poder sobre o pão. No Evangelho de São Mateus também narra que Jesus, certa vez, ele estava sobre o mar, ele estava andando sobre as águas, e o que isso relata para nós? Que Jesus, ele tem poder sobre o seu corpo. Ora, meus queridos, se Jesus, ele tem poder sobre o pão, se Jesus tem poder sobre o corpo, você acha que Jesus, se ele quisesse fazer presente na Eucaristia, ele não pode se fazer? Óbvio que sim, e ele se faz presente na Eucaristia, por amor a mim e por amor a você. Quero convidar você a botar a mão no seu coração e diz assim, a Eucaristia é o meu maior tesouro, e eu quero, Jesus, valorizar esse tesouro que vem da igreja e para a igreja. Outro detalhe, outra característica que diz também sobre a Eucaristia,
A Eucaristia, ela possui dois aspectos. Ela possui um aspecto de sacrifício. Repete comigo. A Eucaristia possui um aspecto de quê? De sacrifício. Mas a Eucaristia também possui um aspecto de banquete. Eu quero começar falando sobre o aspecto de sacrifício que possui a Eucaristia. Um dos aspectos que possui, e aqui nós precisamos entender, quando nós estamos falando da Eucaristia, você não pode falar da Eucaristia e se colocar longe. Não. A Eucaristia, por excelência, é a presentificação de Jesus Cristo. Ou seja, a Eucaristia, por excelência, é a confirmação do que diz o Evangelho de São Mateus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é um Deus comigo. E Ele é tão comigo que Ele não se faz apenas como um amigo que eu abraço. Não. A Eucaristia é tão um Deus comigo que adentra o meu ser, que adentra as profundezas da minha alma. Jesus, gente, como eu tinha falado, Ele não tem nojo de tocar nas misérias humanas. Ele se fez homem, Ele se fez carne, Ele se fez matéria. Nós talvez podemos ter nojo de tocar na miséria. Nós talvez podemos nos escandalizar com o pecado dos irmãos. Jesus não. Jesus, Ele se faz carne, Ele se faz um, Ele adentra a minha e a sua alma. E um dos aspectos desse sacrifício, lá no Antigo Testamento, Deus deu uma ordem para Moisés dizendo assim: olha, Moisés, você vai levantar uma serpente de bronze, e todos aqueles que olharem para essa serpente de bronze serão curados. Jesus, no Novo Testamento, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz: eu sou aquele que será levantado, e todos aqueles que me contemplarem também serão curados. Eu tenho certeza que você talvez conheça alguém que precisa de cura. Conhece ou não? Você precisa de cura? Conhece alguém que precisa de cura? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão me acompanhando agora, estão colocando lá as intenções no YouTube, colocando as intenções na TV Canção Nova, com o coração apertado. Porque talvez exista uma realidade na sua família, na sua casa, de câncer, de tristeza, de doença emocional, de depressão. Jesus está dizendo: olhem para mim. Na medida que nós olhamos para a Eucaristia, existe cura, existe libertação, existe favorecimento da graça. Quem dá a última palavra não é a morte. Jesus, a Eucaristia, é o remédio que vence a morte. Você é católico, você acredita nisso ou não? A Canção Nova institui toda quinta-feira e quinta-feira de adoração, para que você olhe Jesus Eucarístico. Você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, olhe Jesus Eucarístico para que seja curado, para que seja transformado. E existe esse poder na Eucaristia. Existe essa graça que emana da Eucaristia. Talvez, e aqui um detalhe, quando nós que olhamos para a Eucaristia, e aqui eu preciso que você entenda também o que é a Eucaristia. Quando acontece um milagre na Santa Missa, a palavra se chama transubstanciação. Repete comigo. Como é que é? Isso mesmo. Transubstanciação. O que significa transubstanciação? É a transformação da matéria? Sim ou não? Não. Não. Transubstanciação não é a transformação da matéria. Transubstanciação é a transformação da substância. E aqui eu preciso, para nós entendermos um pouquinho, o que é matéria e o que é substância. Matéria é aquilo que é externo. Por exemplo, eu, Lucas, tenho cabelo preto. Se bem que agora daqui um pouco está começando a ficar branco, daqui a pouco começa a cair, faz parte. Está dentro da normalidade. Mas meu cabelo é preto. Se por acaso eu chegasse, eu não vou fazer isso, se eu chegasse com cabelo verde, eu continuaria sendo Lucas? Sim ou não? Sim. Mesmo que a cor do meu cabelo tenha mudado. Eu dei uma engordadinha agora nesses últimos anos, mas vamos supor que eu engorde um pouco mais ainda. Eu esteja um pouco mais cheio, um pouquinho mais forte. Eu ainda vou continuar sendo Lucas, pesando, 120 quilos? Sim ou não? Sim. Mesmo que a minha matéria tenha tido uma pequena mudança. Nossa, o cabelo dele mudou de cor. Nossa, olha só como é que ele engordou. Mas a substância, o Lucas, é o mesmo. Na Eucaristia, meus irmãos, a transformação que acontece não é do pão. Continua sendo pão,
continua tendo gosto de pão, continua tendo cheiro de pão, mas é Jesus Cristo que está ali. Porque o que muda não é a matéria, o que muda é a substância. Se você é católico, isso é dogma de fé. Já não é mais um pedaço de pão que está ali, é Jesus Cristo eucarístico, amém? Eu quero que você aplauda isso. Você acredita ou não? É Jesus que está ali. E nós católicos, nós não precisamos, gente, de querer que a matéria seja transformada. Já aconteceu na história da igreja? Sim. Já aconteceu milagres eucarísticos? Sim. Um dos grandes milagres eucarísticos é o milagre eucarístico de Lanciano. Só que nós, põe a mão no seu peito, você que está em casa, põe a mão no seu peito. Nós não precisamos ver cair gota de sangue quando o padre levanta a Eucaristia para crer. Existe muito mais méritos nós acreditarmos na Eucaristia sem algum sinal visível, porque Jesus quis assim. A Eucaristia, de certo modo, ela nos prova na fé. Porque Jesus, na sua encarnação, ele deixou, como diz São Paulo, ele se fez homem. E agora, ele se humilhou mais ainda. Ele sendo Deus, se fez homem. E agora, sendo homem, ele se faz pão. Olha como Jesus é humilde. Olha como que Jesus se rebaixa a nós. Ele se faz pão no sentido de que nos deixa tocar. Ele se faz pão no sentido que se deixa que nós pudéssemos alimentar dele. Olha que graça a Eucaristia. Olha que tesouro, como o Padre Jonas fala. É a Santíssima Eucaristia. Falando sobre o sacrifício da Eucaristia, você precisa unir os seus sacrifícios a ela. Eu tenho certeza que você que está aqui no rincão do meu Senhor, você que está em casa, você passa por sacrifícios. Sim ou não? Ou na sua casa está muito tranquilo as coisas, é só água de coco, uma rede, um açaí com leite condensado, paçoca, leite em pó. A sua vida está sendo assim ou não? Tem sacrifícios? Não? Ih, gente, não tem sacrifício aqui não, tem? Sim ou não? Tem. No sacrifício que nós passamos na nossa vida ordinária, nós precisamos nos unir ao sacrifício de Jesus. Nos unir, se apresentar. Quando o padre está celebrando a missa, você precisa no ofertório se colocar, apresentar os seus sacrifícios. E veja, Jesus não é indiferente aos seus sacrifícios. Ele não é indiferente. Eu disse, e hoje a leitura da Santa Missa diz, que Ele é um Emanuel, o Deus conosco. Ele é um Deus com você, Ele é um Deus comigo. Na Eucaristia, na adoração, toda a contemplação da Eucaristia nunca é uma mão única. Nunca é uma mão única. Sempre quando você olha para a Eucaristia, sempre vai ter o lado de Jesus para com você. Uma vez perguntaram para São João Maria Vianney assim: mas o que tanto você faz que você fica naquela capela olhando para o sacrário? Os fiéis ficaram indignados com ele, mas você não sai da capela? E aquele padre, lá do interior da França, falava assim: eu fico sentado na capela, eu olho para ele, e ele olha para mim. E assim a gente passa horas. Adorar Jesus na Eucaristia, toda contemplação cristã, nunca é apenas um olhar voltado para alguém. É sempre eu olho, mas ao mesmo tempo que eu contemplo a Eucaristia também me contempla. Meus irmãos, você já viu alguém necessitado e teve compaixão de alguém? Você já teve essa experiência? De ver alguém enfermo, de ver alguém machucado, de ver alguém ferido, precisando, e você já teve compaixão? Sim ou não? Se nós que somos maus, se nós que somos pecadores, olhamos as pessoas e temos compaixão, você acha que Jesus Eucarístico, que é o Emanuel, Deus conosco, que se faz presente, você acha que quando você olha Jesus Eucarístico e Ele te olha, você acha que Ele não vai ter compaixão do seu câncer? Você acha que Ele não vai ter compaixão da sua depressão, das suas dores? Ele tem compaixão, porque Ele é Emanuel, um Deus conosco. Jesus tem compaixão de mim e de você. A pergunta que eu faço é: você está indo visitá-lo no sacrário? Lá na sua paróquia? E aqui, gente, não precisa ser uma igreja grandiosa, não precisa ser
Porque muita gente vem aqui para a Canção Nova e fala, acredito que você já tenha falado também, a Canção Nova é um pedacinho do céu. Já falou? A Canção Nova é um pedacinho do céu. Quantas vezes as pessoas chegaram a mim e falaram assim, chegam os missionários e falam, a Canção Nova é um pedaço do céu. E é verdade, porque a Canção Nova é um ambiente eucarístico. Mas a sua paróquia, a sua igreja, independente do padre, independente dos fiéis, independente da pastoral, também é um pedaço do céu, porque a Eucaristia está lá. E você precisa voltar para a sua casa, voltar para a sua paróquia e adorar Jesus na Eucaristia. O Senhor na Eucaristia, queridos, Ele não olha o seu saldo bancário. Ele olha o seu joelho dobrado. E ele está dobrado diante dele. Nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos as graças de Deus, mas nós não fazemos a nossa parte, nós não cooperamos. Volte a adorar Jesus na Eucaristia. Você que está me ouvindo agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, você que já foi um adorador, uma adoradora, você que está aqui, você que por algum motivo se esfriou na fé, volte a adorar Jesus na Eucaristia, porque Jesus te espera. Jesus não é um sacramento, a Eucaristia não é um sacramento distante. Precisa ser um sacramento de proximidade, de união. Amém? São José Maria Escrivá, que é o fundador da Opus Dei, ele disse assim: toda vez que você for na capela adorar Jesus, lembra-se que há 2000 anos existe um Deus te esperando lá. Toda vez que você vai na capela, lembra-se que há 2000 anos existe um Deus te esperando lá. Quero fazer uma pergunta para você. Tem quanto tempo que você está deixando Jesus na capela, lá da sua paróquia, e não vai visitá-lo? Tem quanto tempo que Jesus está com saudade de você? Tem quanto tempo que Jesus está te esperando na Santa Missa? E você ainda é pecado mortal, não se confessa para poder comungar? Tem quanto tempo que você está deixando Jesus te esperando? Ele te espera há 2000 anos. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, eu falei que existe uma palavra chamada união hipostática, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E por ele ser 100% Deus, quando Jesus celebrou a Eucaristia, óbvio, ele estava olhando os 12 apóstolos. Mas Jesus, por ser Deus, de certo modo, meus irmãos, ele te olhava também. Jesus, quando celebrava a Eucaristia, 2000 anos atrás, olhando nos olhos de Pedro, olhando nos olhos de Judas, olhando nos olhos de Mateus, de certo modo, Jesus sabia que há 2000 anos depois, ele esperava você também nessa mesa eucarística. Ele esperava você que me acompanha a recebê-lo, abrir a boca quando o padre dizer, o corpo de Cristo, amém, receber. Jesus pensava em você também, não só nos apóstolos que estavam diante dele. E qual é a sua resposta de amor? Meu Deus, que graça! Outro caráter da Sagrada Eucaristia, outro detalhe, que a Eucaristia, ela também é um banquete. É verdade que muitas vezes, meus queridos, nós nos aproximamos de Jesus mediante as nossas necessidades. Muitas vezes são as nossas dores que nos faz aproximar de Jesus. É verdade ou não? Às vezes é só quando está doendo o calo que a gente vai atrás do médico. Tem gente que só procura o médico quando está com uma dor de cabeça que não está aguentando, está insuportável, já tomou um monte de remédio, não deu conta, aí vai procurar o médico. Espiritualmente, às vezes, nós somos assim também. Quando tem um divórcio, quando tem um pecado, quando tem uma coisa muito grave, aí a gente vai procurar o médico da nossa alma. Mas nós não podemos procurar Jesus apenas mediante esse sacrifício, mediante as nossas dores. Nós precisamos entender que a Eucaristia, ela é também ação de graças. Nós precisamos também aprender, irmãos, e você que está me acompanhando, tenho certeza, muitas pessoas colocando ali os seus sofrimentos, coloque mesmo os seus sofrimentos, apresente as suas dores, apresente as suas mortes, apresente o seu luto a Jesus. Mas nós precisamos crescer na vida espiritual de apresentar a Deus as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas vitórias. Diante de um amigo, você chega num amigo só para apresentar derrota, fracasso?
Não. Com um amigo nós celebramos também as vitórias, as conquistas. É verdade ou não é? Por que Jesus precisa ser só apenas o amuleto que tem que me trazer benefício mediante a minha dor? Não. Jesus é o nosso amigo que quer celebrar conosco também as nossas vitórias. E aqui eu quero trazer um aspecto para você. O que precisa para acontecer na Santa Missa? O que precisa, qual a matéria que precisa para que aconteça o milagre eucarístico? Precisa de pão e vinho. Pão e vinho. Se Jesus, e ele poderia, fazer com que a missa não precisasse de vinho. Jesus poderia fazer com que a missa fosse pão e água. Só que pão e água, meus queridos, preste muita bem atenção no que eu vou dizer. Pão e água, se Jesus fizesse a Santa Missa com pão e água, teria apenas um caráter penitencial, de jejum, de sacrifício, de austeridade. Jesus, quando coloca pão e vinho para que aconteça um milagre na Santa Missa, o vinho na Sagrada Escritura diz de alegria. Você lembra qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? No Evangelho de São João, capítulo 2, em Bodas de Caná? Ele transformou o quê? Água em vinho. O milagre eucarístico, o sacrifício da Santa Missa não é apenas dor, cruz, não. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. Vida em abundância. Ou seja, o sacrifício da missa também tem esse aspecto de felicidade, de alegria, de banquete. A nossa vida cristã e espiritual, deixa eu dizer bem claro aqui para vocês, não é apenas assim, vai sofrer, condenado, sofre, aguenta o sofrimento aí, suporta o que tem que suportar, que depois você vai alcançar o céu. Não é só isso não, isso é uma visão muito pequena da vida espiritual. Quando Jesus disse que veio dar vida e vida em abundância, óbvio que a vida é abundância na eternidade, é no céu, mas começa aqui na terra, e já começa na Eucaristia. Quando Jesus trouxe essa graça, porque o vinho novo, lá em Isaías capítulo 25, versículo 6, já mostra o símbolo do banquete eterno. Já mostra o símbolo do banquete eterno. A Eucaristia, e aqui eu quero dizer assim para vocês de maneira muito clara. Às vezes quando nós temos um momento de alegria, as nossas vitórias, desculpa o que eu vou dizer. Às vezes nós somos como um cachorro que ganhou um osso, que se alegra com o osso e volta as costas para todo mundo. Você já viu um cachorro quando está um osso, ele pega um osso? O que ele faz? Ele pega o osso, se esquiva de todo mundo para que ninguém tire o osso dele. As nossas alegrias aqui na terra, gente, deixa eu dizer, quando você é promovido no seu trabalho, é motivo de júbilo? Sim. Nós temos alegrias aqui na terra, mas as nossas alegrias aqui na terra são apenas esse osso. E nós muitas vezes, desculpa dizer, eu me incluo, nós somos como esse cachorro que segura o osso e sai correndo, esconde de Jesus, porque a gente tem medo. E aqui deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos converter o nosso olhar sobre Deus. Nós temos muitas vezes, talvez, uma visão de um Deus que me vê feliz demais, vai dizer assim, o Lucas está muito feliz, o Lucas está muito tranquilo lá na missão de Queluz, vou botar um sofrimento ali para ele. Não, o nosso Deus não é um Deus carrasco. Nosso Deus não é um Deus carrasco. Ele é um Deus que nos quer ver bem, que nos quer ver feliz. Com os sofrimentos? Sim. Mas é um Deus que nos quer ver felizes. É um Deus que quer vida e vida em abundância. E nós viramos as costas para Deus com medo de, às vezes, achar que Deus, está tudo muito bem. A gente fica até desconfiado, não é verdade? Está com saúde, está sobrando um dinheirinho às vezes no final do mês. Às vezes a gente fica até desconfiado. Está dando tudo muito certo, tem alguma coisa errada. É assim ou não é às vezes? Vou até me esconder porque eu não sei o que está acontecendo. A gente até desconfia quando alguma coisa está indo bem na nossa vida. Não, irmãos. Jesus, Ele quer pegar, deixa eu dizer, essas alegrias que nós vivemos, Ele quer se alegrar conosco. Porque quando Jesus se alegra conosco, sabe o que Ele faz? Ele eleva a nossa alegria mostrando assim, ei Lucas, a sua alegria aqui na terra é apenas
pedaços de osso. Eu tenho um banquete para você na eternidade, eu tenho um banquete para você no céu. Essa é a alegria, essa é a força da Eucaristia, que Jesus quer. Me dê também as suas alegrias, porque eu tenho um banquete ainda maior, eu tenho um banquete ainda melhor para você. Você acredita nisso? Sim ou não? Ih, não me convenceu. Acredita sim ou não? Outro detalhe da Sagrada Eucaristia. E aqui eu já começo a querer finalizar a pregação. A Eucaristia, ela possui também um caráter de envio. Possui um caráter de missão. Muitos teólogos hoje dizem assim: é perda de tempo ficar olhando Jesus na Eucaristia, porque não acontece nada, não se manifesta nada, é perda de tempo. Você precisa ver Jesus com os pobres. Jesus está presente nos pobres, sim ou não? Sim. Jesus está presente nos enfermos, sim ou não? Sim. Teve todo mundo aqui, eu acredito, já ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá, né? Se sim, levanta a mão. Madre Teresa de Calcutá, ela cuidava dos pobres, ela cuidava dos enfermos. E uma das irmãs de Madre Teresa, da sua congregação, falou assim: ô Madre, aumentou muito o número de enfermos, de doentes, e está muito puxado para a gente. A missão está muito puxada. O que a gente vai fazer? Tem como tirar talvez 1 hora da adoração, 30 minutos, para a gente ter mais tempo para cuidar dos pobres? Sabe qual foi a resposta de Madre Teresa? Falou assim: se tem mais doentes, se tem mais enfermos, se tem mais pobres para a gente cuidar, nós vamos aumentar 2 horas a nossa adoração eucarística. Não se sustenta olhar Jesus no pobre, não se sustenta olhar Jesus no enfermo, se você não contempla Ele na Eucaristia. Essa missão de olhar Jesus no pobre, no enfermo apenas, e não olhar na Eucaristia, não vai sustentar, porque é dele que vem a fonte do amor. De outro modo também é verdade: se você só olha para Jesus na Eucaristia, e esse olhar a Jesus eucarístico não te faz olhar os irmãos necessitados, se você vai para a igreja, fica olhando para Jesus na Eucaristia 5 horas, e não olha o seu marido dentro de casa, não olha a sua esposa dentro de casa, não olha os seus filhos, não olha os seus pais, você não está olhando a Jesus Cristo. Não é Deus que você adora, você adora Baal, porque quem adora Jesus Cristo, consequentemente é impulsionado pelo Espírito a ir aos enfermos. E veja, gente, não são os enfermos de fora, como Madre Teresa de Calcutá cuidava, não são os doentes de fora, são os doentes da sua casa. São aqueles que talvez, os doentes, que não apenas se ferem, mas que também te ferem. Se você não consegue contemplar Jesus oculto na Eucaristia, no pedaço de pão, desculpa, mas deixa eu te falar, você não vai conseguir olhar Jesus oculto na sua casa, através do seu marido, através da sua esposa, dos seus filhos. O Jesus que se esconde na Eucaristia, que se oculta na Eucaristia, é um Deus que quer te mostrar que Ele também se esconde na sua casa. A Eucaristia não é apenas um gesto de ficar ajoelhado, não. A Eucaristia nos coloca em missão. A Eucaristia nos coloca em adoração, mas também em serviço ao outro. Você se lembra o que aconteceu com a Virgem Maria? Quando o arcanjo Gabriel apareceu para ela, ela disse o quê? Fiat, disse assim: faça-se em mim a tua vontade. Quando a Virgem Maria falou isso, meus irmãos, o que ela foi fazer? Ela ficou sentada e dizendo assim: ah, eu sou a mãe do Salvador, ah, eu sou a eleita, ah, eu sou a escolhida. Ela fez isso? Não. A Virgem Maria foi servir a sua prima. Todo homem, toda mulher que se tornam eucarísticos, que se tornam adoradores, sabe qual é o termômetro da sua adoração? Sabe qual é? O termômetro da sua adoração não é simplesmente o tempo que você passa na capela. O termômetro da nossa adoração é o quanto nós servimos os próximos. É quando nós servimos os nossos irmãos e irmãs. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Eu quero partilhar uma coisa com vocês.
um testemunho de um homem que eu gosto muito, é um cardeal da igreja, que se chama Raniero Cantalamessa. Ele é o pregador da Casa Pontifícia. E Raniero, uma vez, ele diz nos seus livros, ele fala assim, que ele entregou um livro sobre Eucaristia, que eu acredito que não foi esse do Padre Jonas, deve ter sido algum outro livro sobre Eucaristia, mas eu convido a você também, que está aqui no Rincão do Meu Senhor, a comprar, adquirir esse livro do Padre Jonas. Tem aqui na nossa loja, você que me acompanha, compre o livro do Padre Jonas, que vai te ajudar como adorar Jesus Eucarístico, vai te ensinar o valor do tesouro da Eucaristia. E Raniero Cantalamessa, ele entregou um livro para uma ateia, para uma mulher que não acreditava em Deus. E depois ele chegou para a mulher falou assim para ele: Padre, o Senhor não me deu um livro, o Senhor me deu uma bomba. O Senhor não me deu um livro, o Senhor me deu uma bomba. Como que o Senhor está querendo me dizer que um homem que morreu há 2000 anos atrás, o corpo e o sangue dele se presentifica quando um padre levanta uma hóstia, um pedaço de pão? A ateia dizendo para Raniero: olha, padre, se isso é verdade, muda tudo a minha vida. Se isso é verdade, padre, eu nem conseguia terminar de ler o livro, porque as minhas pernas tremeciam. E Raniero Cantalamessa diz assim, que ao mesmo tempo ele ficou feliz com a atividade apostólica dele, porque ele entregou um livro sobre a Eucaristia, e a vida daquela mulher foi transformada. Mas ao mesmo tempo Raniero falou assim: há poucos minutos eu tinha celebrado a Santíssima Eucaristia, eu tinha comungado, e as minhas pernas não tinham estremecido. As suas pernas ainda se estremecem diante de Jesus? Ou virou algo normal? Ou virou algo corriqueiro? O próprio Raniero Cantalamessa, ele diz que uma vez ele estava adorando e falou assim: Senhor, me dê fervor, Jesus, me dê muito fervor, porque se o Senhor me der muito fervor, eu vou te dar muito tempo de adoração, eu vou te adorar muito tempo, Jesus. Aí ele disse que Jesus falou assim no coração dele: não, Raniero, eu não vou te dar muito fervor para você me dar muito tempo de adoração. Jesus falou assim: me dê você, Raniero, muito tempo de adoração, que eu te darei muito fervor. Eu quero dizer para mim e quero dizer para você, às vezes nós queremos na vida espiritual ter um clima todo especial, todo perfeito para começarmos uma vida de adoração eucarística. Não, dê você tempo a Jesus Eucarístico, que na medida que você vai dar tempo a Jesus Eucarístico, Ele vai te dar fervor. Eu quero concluir a pregação. Talvez lá na sua paróquia, talvez lá na sua igreja, existe um padre bem velhinho, que às vezes na homilia nem consegue falar muito. Eu quero que seu coração queime de amor por Jesus Eucarístico e de gratidão por ser católico. Talvez lá na sua paróquia, uma igreja bem pequenininha, bem velha, bem pequena, escondida. Mas se lá existe um padre da igreja católica, um padre bem velhinho, cansado, mas se aquele padre chegar e falar assim: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, meus irmãos, acontece um milagre. Com todo respeito a todas as outras pessoas, a todas as outras congregações, podem enxergar muitos missionários, podem enxergar muitos pastores, podem vir muitos homens leigos, santos, entendedores da Bíblia, mas se ele falar: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não acontece o milagre. Isso acontece na igreja católica, e nós precisamos aplaudir, alegrar com isso, porque você faz parte dessa igreja. Você faz parte dessa igreja. Padre Jonas, antes de morrer, Padre Jonas também viu um problema de enfermidade muito forte. Padre Jonas tinha dificuldade para comungar. Meu Deus, que homem eucarístico! Meu Deus, que padre eucarístico! Às vezes ele tinha dificuldade para comungar fragmentos, pedacinhos do pão, porque ele tinha dificuldade. E aqui eu concluo a pregação para nós adorarmos Jesus, que vai vir até nós. Eu quero falar por excelência, para concluir a pregação, da mulher eucarística. Da mulher eucarística, a Virgem Maria. Não sei se você já casou,
Se você pensa em casar, é muito comum nos casamentos, acho que isso é mais antigamente. Quando a filha ia casar, às vezes a filha não comprava um vestido de noiva. Às vezes a filha pegava o vestido de noiva da mãe. Alguém que casou com o vestido de noiva da mãe? Sim ou não? Não? Mas tem muito... Antes tinha esse costume da filha usar o vestido de noiva da mãe. A Virgem Maria, ela é a mulher por excelência, que nos dá as vestes propícias para chegarmos e adentrarmos no banquete do Cordeiro. A veste que a Virgem Maria nos dá é a veste de pureza. A veste que a Virgem Maria nos dá é a veste de amor. A veste que a Virgem Maria te dá é a veste de adoração. Você acredita que a Eucaristia é o nosso tesouro? Eu espero ter colocado uma semente no teu coração, uma semente na sua alma. Se a Eucaristia é o nosso tesouro, eu quero convidar você a ficar de pé, porque a nossa riqueza maior está chegando. O nosso verdadeiro tesouro está chegando. Quero convidar você a erguer os seus braços, com coração em expectativa, para receber Jesus Eucarístico, para receber o amor da nossa vida, para receber, você que é marido, você que é esposa, você que tem seu marido, sua esposa, que é uma só carne com você, mais ainda uma só carne com você, se forma Jesus, mais ainda é Ele, que quer ser uma carne com você, mais ainda é Jesus, que quer conhecer os seus sofrimentos, que quer acolher as suas dores, com os braços lá em cima, vai cantando. Erga os seus braços. Ele é o nosso tesouro, é o Senhor das nossas vidas, a quem rendemos o nosso coração. Jesus, hoje venho a Ti para entregar-te o meu coração. Jesus, hoje venho aqui. Jesus, hoje venho aqui para entregar-te o meu coração. Fala para Ele: ajuda-me, ajuda-me, abraça-me, abraça-me. Pede: ajuda-me, ajuda-me, abraça-me, abraça-me. Erga os seus braços e cura-me, liberta-me, liberta-me, salva-me e salva-me.